O versículo 4 fala da questão da distância, que eu disse para os irmãos, né? Em relação aos 2.000 côvados, né? 2.000 côvados, que equivalem a uma média de 900 metros, né? É quase 1 quilômetro aí, né? Então o versículo 4 se trata de uma distância em que o povo deveria ficar da arca, né? Assim como nós lemos aqui, houve uma ordem de Deus, e aquela ordem é que a arca passasse pelo povo e ela se distanciasse do povo cerca de 900 metros, né? Então assim, era uma distância legal, dava para se ver, né, a arca da aliança, né? Porém ficava bem distante. Como eu disse, 2.000 côvados equivalem a uma média de 900 metros. A distância naquele momento, queridos, apontava para algumas coisas. Eu gostaria que, se você quisesse anotar, anotasse esses nomes, né? A distância de 2.000 côvados se tratava e apontava primeiro para uma ordem de Deus. Diga, ordem de Deus. Segunda coisa que aquela distância apontava era para uma estratégia de Deus. Diga, estratégia de Deus. Isso. Mas também apontava, queridos, para duas coisas: respeito e temor à arca da aliança, a presença de Deus. Respeito e temor do povo pela arca, pela presença, pela arca da aliança. Ainda no versículo 4, o texto também aponta para uma outra coisa. O texto também aponta para que a arca, ela seria como um guia para o povo, né? Desse modo saberão o caminho, né? Contudo haja a distância, versículo 4, contudo haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos cheguei a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passasses antes, né? Então, além de tudo isso, como eu disse, ser uma ordem de Deus, uma estratégia de Deus, o respeito e o temor, a arca, a distância da arca também serviria como um guia para as milhares de pessoas que estavam naquele lugar esperando pela ordem de Deus. Então, ordem de Deus, estratégia de Deus, respeito e temor do povo, e também servia como um guia. Você pode dizer amém? O versículo 5, ele faz uma orientação e ordem ao seu povo. E aqui é onde eu coloquei o tema: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vos fará maravilhas. O texto trata de uma ação imediata, porque o texto diz, cadê? Versículo 5: disse Josué ao povo, santificai-vos. Ou seja, era uma ordem imediata. Era para que o povo, a partir daquele momento, começassem a se consagrar, a se santificar, a se reservar, porque Deus iria fazer maravilhas. Então, o versículo 5 faz uma orientação e uma ordem ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O texto trata de uma ação imediata para uma conquista futura, mas que estava atrelada, vinculada ou condicionada a uma atitude do presente. Deus estava falando assim através do homem de Deus: vocês têm que tomar uma atitude hoje, para que o futuro de vocês seja mudado. Ele disse assim, santifiquem-se agora, uma ação imediata, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Ou seja, havia uma garantia de que no outro dia haveria maravilhas por parte de Deus, porém estava atrelado a uma condição de que o povo se santificasse. Mas pastor, o senhor acabou de dizer de que era uma garantia de que no outro dia as maravilhas iriam acontecer. Sim, o texto está dizendo, porque amanhã farei maravilhas, porém havia uma condicional, como eu disse. O texto então trata de uma ação imediata para uma conquista futura, mas que estava atrelado a uma atitude do presente. Então o que eu quero dizer é que suas atitudes imediatas trarão resultados para suas conquistas do futuro. Você pode dizer amém? Então eu vou repetir isso para você dizer amém melhor. Suas atitudes imediatas trarão resultados para suas conquistas do futuro. Você pode dizer amém? Amém.
Versículo 6. E disse os sacerdotes, E também falou os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. O que esse texto quer dizer? Exatamente o que está escrito: levanta a arca e passa adiante do povo. O que isso me fez ver é de que até aquele momento a arca não estava na frente do povo, a presença não estava à frente do povo, estava atrás do povo. A arca até então possivelmente ficava no meio deles ou atrás deles, de uma forma que talvez para o povo ela ficasse protegida, mas posteriormente a ordem era para que ela ficasse à frente do povo. Então a arca até esse momento ela não estava à frente do povo, ela estava atrás. Eu imaginei enquanto eu estudava o porquê ela ficava atrás e não na frente como um guia, porque possivelmente era o momento, se você ler uns capítulos anteriores, em que eles armaram suas tendas e estavam parados num lugar esperando uma segunda ordem de Deus através do homem de Deus. Então possivelmente na mente deles, eles estariam fazendo um acampamento em volta dela, para proteger, para guardar, para assegurar de que ninguém iria mexer na arca da aliança. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque Deus disse algo muito forte ao meu coração, enquanto eu lia de que a arca estava atrás até aquele momento e não na frente. E aqui vai uma outra frase, uma outra palavra de Deus para a sua vida: quem guarda ou quem protege a arca, será guardado por ela. Quem guarda ou quem protege a arca será guardado por ela. Quem guarda a presença posteriormente será guardado por ela. O que eu quero dizer com isso, queridos, é uma coisa muito simples. Naquele momento o povo se sentia guardando a arca, guardando a presença. A gente está falando de arca, mas vocês ouviram aí semana passada já pela pastora Sandra, a arca simbolizava a presença de Deus, ou seja, quem guarda a presença dentro de si vai ser guardado pela presença. Quem protege a presença dentro de si será protegido pela presença. Ou seja, quem guarda a Deus, os seus preceitos, as suas palavras, os seus mandamentos, diz a palavra do Senhor, que aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda as minhas palavras, você será protegido por ela. Então o povo estava achando que estava guardando, e aquilo era muito lindo de pensar, porque imagine, gente, era a presença de Deus. Por um acaso precisava de proteção? Por um acaso Deus precisa de proteção? Por um acaso Deus é tão fragilizado, tão frágil, que Ele precisa de um ser humano, de um povo, de nós, pó, para poder guardar a sua presença? Não, mas aquele texto estava querendo nos ensinar de que enquanto nós guardamos a presença dentro de nós, nós seremos guardados pela presença. Aleluias. Quem guarda, quem protege a presença será guardado por ela. Quem guarda a presença posteriormente será guiado por ela, porque é o texto que nós lemos. Além de proteção, porque aquela distância servia de proteção para o povo e não para a arca. Mantenham distância, fiquem de longe. Respeito, temor. É a arca de Deus, é a arca da aliança, é a presença de Deus. E olha que lindo, um povo humilde. E humilde que eu falo, que não é financeiro, não é porque estavam numa situação ruim. Eu falo de fragilidade humana. Quem somos nós para guardar a Deus? Mas não, o povo se sentia guardião da presença de Deus. As tribos em volta falando, aqui ninguém mexe. É a presença de Deus. Eu estou guardando. Traz isso para a sua vida espiritual, para você ver que coisa linda. Eu estou guardando a presença de Deus. Eu estou guardando Deus aqui dentro. Eu estou guardando porque eu sei que quando Ele está aqui dentro, Ele me guia, Ele me protege, Ele me guarda. Eu sei que Ele me guia, como diz o salmista 23, pelas águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Quem se lembra dessa história de Davi? Salmos
51, um dos salmos mais lindos de Davi. Quando ele diz: o meu pecado está diante de mim, queridos, é como se houvesse um espelho na frente dele. E quando se fala de reconhecer o pecado, queridos, é simples. Eu já dei esse exemplo uma vez, eu não lembro aonde, mas se você me entregar esse celular assim, ó, de costas para mim, eu sei que ele é meu, ou sei que ele é parecido com o meu, ou é muito parecido com o meu. Talvez uma capinha do seu celular diferencie o seu celular dos outros. Algo que você colocou um frufruzinho, talvez um trincado na tela aí. Talvez a sua película já esteja toda estragada, a sua capa está mordida pelo cachorro. Aí você fala: esse celular é meu. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Era isso que Davi estava dizendo. Ele reconhecia o seu pecado. Ele olhava para aquilo e dizia: esse pecado é meu. E aqui ele faz talvez a sua maior expressão de amor pela presença de Deus. Ele diz assim, depois de dizer tudo isso, não sei se você acompanhando entendeu, de que ele falou assim: pode me julgar, pode falar o que o senhor quiser, eu estou pronto. E aí no versículo 11 ele diz: não repulses da tua presença. Ou seja, não me tire da sua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Após cometer o pecado de ter possuído Batseba, ele escreve esse salmo tão conhecido de número 51, Salmo 51, onde ele, arrependido, pede por compaixão, perdão, e faz o maior pedido, o maior apelo da vida de um cristão: não retires de mim o teu Espírito. Pastor, mais uma vez, o que o senhor quer dizer com isso? Davi não estava falando sobre rodar no manto. Davi não estava falando sobre falar em línguas. Davi não estava falando de um avivamento que na nossa cabeça é uma igreja barulhenta e o povo girando e tal. Davi não estava falando disso quando ele falava de presença de Deus. Davi não estava falando de rodar no manto. Davi não estava falando de falar em línguas. Davi sabia do tamanho do seu erro, e ele sabia que não suportaria as dores da sua colheita pelo que ele havia feito sem a presença de Deus. Davi estava num pedido de socorro. Davi estava assim: ai, não retire de mim teu Espírito. Espírito, não era nada disso. Nada disso. Ele sabia que ele iria colher do pecado que ele cometeu. Ele sabia a dor que iria trazer para dentro da sua alma, do seu espírito, a colheita que ele teria obrigatoriedade em fazer por aquilo que ele cometeu. Porque, como você já aprendeu há muito tempo, a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. E Davi havia plantado algo muito penoso para a sua vida, e ele já havia identificado, como diz o salmista aqui, o seu pecado, o seu erro, as suas transgressões, a sua iniquidade. E ele diz para o Senhor: Senhor, perdoa, me aniquila, faz o que o Senhor quiser, mas pelo amor de Ti, não retira de Ti, não retira de mim a sua presença, não retira de mim o seu Santo Espírito. O que ele estava dizendo é assim: sem o Senhor eu não vou suportar o tempo da colheita das coisas erradas que eu fiz. O que o texto está querendo dizer aqui, queridos, Davi, é de que até nos momentos difíceis da sua vida, e principalmente neles, você não pode correr para os cantos dizendo assim: ai Senhor, me perdoa, mas pode ficar para lá, não tem problema, eu vou sofrer aqui sozinho, eu vou me acabar, eu vou me martirizar, e eu vou me bater, eu vou me flagelar. Não, o pecado nos afasta de Deus, mas nada pode afastar Deus de nós. Era o pedido de Davi. Davi estava dizendo assim: pode bater, pode me dar minha colheita, pode dar o que é que eu preciso pagar, mas por favor, não me deixa sozinho. Eu não vou conseguir sozinho, e eu quero passar por isso, mas sozinho eu não consigo. Então por favor, não retira de mim o teu Espírito, não retira de mim a sua presença. Davi foi o cara que escreveu isso. Salmos de número 51. Então Davi, ele estava bem entendido daquilo que ele tinha feito, e é por isso que ele entendia de que a dor da colheita seria muito grande para passar sozinho. Naquele momento, a presença de Deus, a arca da aliança na vida de Davi, ele tinha um significado muito maior. Ele tinha um significado de proteção e compaixão. Diga: proteção
compaixão. Mais forte, proteção, compaixão. Davi sabia quais eram os seus benefícios. Ele não sabia somente o preço do que ele iria pagar. Davi, ele não conhecia somente o peso da dor, da colheita que ele iria ter pelo pecado que ele tinha cometido. Mas Davi também conhecia os benefícios da presença. Como é que é isso, pastor? Davi tocava a harpa. Davi foi chamado até a casa do rei para quê? Para tocar a harpa. E o que acontecia quando Davi tocava? Diz o texto de que espíritos maus saíam das pessoas. Espíritos maus saíam, ou seja, Davi sabia exatamente o benefício de se ter a presença de Deus. Davi, ele conhecia a presença como poucas pessoas conheciam. Porque Davi sabia que enquanto ele tocava, espíritos maus saíam. Enquanto ele tocava, acontecia algo dentro das pessoas. Enquanto ele tocava a sua harpa, acontecia alívio para a alma da vida das pessoas. Ou seja, naquele momento ele se lembrou e falou: peraí, eu sei tudo aquilo que eu vou ter que passar, que eu vou ter que colher por conta do erro que eu cometi, mas eu conheço os benefícios da presença. Queridos, vai aqui mais uma palavra de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer não somente o Espírito de Deus, que te faz chorar, que te faz girar no manto, que te faz falar em línguas, que te faz isso, que te faz aquilo, que te faz adorar, levanta a mão para o céu, levanta o rosto para o céu, abaixa, põe a cara no pó. Não, você precisa conhecer os benefícios de se ter a presença de Deus. Então ele traz alívio. O benefício da presença de Deus é proteção, é compaixão, é alívio para a alma. Espíritos maus saíam enquanto Davi tocava. A presença na vida do cristão é a luz na escuridão, como a gente canta. É remédio para a dor, é cobertor para o frio. Josué 3:13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza, diga correnteza, ela será represada, e as águas formarão uma muralha. Então a correnteza é água corrente, será represada. Represa é água parada. A correnteza será represada, e as águas, água, formarão uma muralha. A correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Os sacerdotes que carregavam a arca deveriam tocar os pés no rio Jordão, e assim a correnteza seria represada, e as águas virariam muralhas. E aqui eu quero lançar mais uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Quem carrega a presença faz correnteza virar represa, e faz com que a água vire muralhas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos lá, para a gente terminar. Os problemas, as situações, aqueles que querem ou estavam te arrastando para longe do propósito de Deus, as águas correntes, tudo aquilo que estava te levando para longe do propósito de Deus. Porque, irmãos, ninguém atravessa um rio que corre por águas muito fortes andando, porque sabe que ao dar os primeiros passos a água vai levar. E é por isso que o texto diz que quando os sacerdotes tocaram os pés, os mesmos sacerdotes que carregavam a arca da aliança, tocaram os pés no rio Jordão, as águas iriam se tornar, ao invés de correntezas, uma represa, e que as águas virariam pedra, ou seja, uma muralha. Então os problemas ou situações que querem ou estão nos afastando, nos arrastando para longe do propósito de Deus, por causa da arca da presença, vai ter que parar. Você pode dizer isso para a sua vida? Aquilo tudo que estava te afastando e te arrastando da presença, dos propósitos de Deus, eu vou lançar sobre a sua vida mais uma vez, vai ter que parar. É ordem de Deus, vai ter que parar, vai ter que parar, vai ter que parar.
Deus é quem pega corrente, águas correntes, e transforma numa represa em águas tranquilas. Vocês se lembram da frase tão linda dita na Bíblia, quando Jesus, dormindo num barco, é acordado e fala: Senhor, nós estamos para morrer aqui. E ele diz: acalma-te vento, acalma-te mar. É esse o Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Correntes tentam nos afastar do propósito de Deus, mas acredite, essa água vai ter que parar, essa água vai virar muro, ou seja, essa água que estava tentando te afastar, te arrastar, ela vai virar proteção na sua vida. Josué capítulo 4, eu vou ler bem rápido para a gente ganhar tempo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluias. Tendo pois, capítulo 4 de Josué, tendo pois todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamai, pois, Josué, os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e diz-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra. Diga: no ombro. Isso. Aonde vai carregar a pedra? Aonde vai carregar a pedra? Isso. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, ou seja, cada representante deveria pegar uma pedra e carregá-la no ombro. Nossa, a Bíblia é linda, você vai lendo e vai entendendo o que Deus quer dizer. Coloque uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A ordem era para que 12 homens fossem até o Jordão e pegassem cada um uma pedra e a colocassem sobre os ombros. Vocês devem ter tido já alguma vez a curiosidade, ou tem em casa, eu tenho uma réplica pequena da Arca da Aliança. Quem tem uma arca? Quem já viu uma foto? Qualquer coisa, uma foto, uma figura, um objeto como a Arca da Aliança. Aquela arca, você sabe que foi construída com medidas exatas dadas pelo próprio Deus. A arca foi um projeto desenhado por Deus, suas medidas e seu desenho foi ordenado pelo próprio Deus. Ela foi projetada, irmãos, não sei se vocês se lembram, com algumas argolas laterais. Ela tinha 4 argolas. E para que servia aquelas argolas? Para colocar um varão de cada lado. Para quê, pastor? Porque a arca não deveria ser carregada por animais. A arca deveria ser carregada no ombro. A arca foi projetada para ser carregada nos ombros. Pastor, e o que isso quer dizer? Vamos lá. Como eu disse, a arca foi projetada com argolas laterais para encaixar suportes para que ela fosse transportada por homens em seus ombros. Levanta sua mão mais uma vez. As marcas, as dores que estão sobre os seus ombros, as marcas feitas pelas pedras ou pelas pedradas que a vida lhe proporcionou, elas só servirão de uma coisa: de memorial. Elas só servirão de memorial, ou seja, para te fazer lembrar de tudo o que você passou e aonde você chegou. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra? Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus por essa palavra, então. Aleluia, diga glória a Deus.
Olha que loucura. Vai lá e entra no mar e traz pedras nos seus ombros. Vale lembrar de que não eram os sacerdotes, eram pessoas escolhidas das tribos, porque até aquele momento, irmãos, os sacerdotes continuavam no meio do rio Jordão, juntamente com a arca, com a presença de Deus, fazendo um muro para que aquelas pessoas entrassem até lá dentro, pegassem as suas pedras e saíssem. Mas diz a palavra no Senhor no final de que quando todas as ordens dadas foram executadas, aquela arca foi saindo, e assim que foi tirado o último pé de dentro do rio Jordão, ele virou mar de novo, virou água de novo, já não era mais um muro. Lembre-se de que as pedras e as dores que estão sobre os seus ombros, elas servirão somente de memorial para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você pode dizer amém mais uma vez? E aí eu me lembrei de uma outra canção, aquela nem era para você estar aqui, mas Deus me disse assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se coloque de pé, por favor. Lembre-se de que esses mesmos ombros aí, que estão carregando pedras pesadas sobre eles, que carregam a presença de Deus, porque hoje você é responsável por isso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Já não há mais separação entre nós e Deus. E isso nos trouxe um livre acesso, porém nos trouxe responsabilidades, que é cuidar da presença de Deus. Mas não é porque Ele precisa de cuidado, é porque enquanto você cuida da presença de Deus, a presença de Deus cuida de você. Enquanto você guarda a presença de Deus, a presença de Deus guarda você. Enquanto você estiver com a presença de Deus, não há o que você temer. Aprenda, correntes virarão represas, águas virarão muros. Aquilo que tenta te arrastar vai servir para te proteger em nome de Jesus.